Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Vamos dar continuidade ao item Desgosto pela Vida, Suicídio, Desgosto pela Vida, Suicídio, com as questões 951, 952 e 952A. Se você puder compartilhar, comentar e curtir esse vídeo, você ajuda a divulgar a doutrina espírita e esse vídeo pode ajudar a quem esteja com ideação suicida, né? 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório quando tem por objetivo salvar o de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Se eu acabar me matando porque eu estava salvando a vida de alguém, ou eu me coloquei em risco e acabei desencarnando porque eu fui salvar a vida de alguém, não é? Então alguém começa a se afogar, eu pulo na água e eu sei nadar. Eu pulo na água, consigo salvar a pessoa ou não, mas acabo morrendo, meu corpo acaba morrendo, afogado. O que acontece nesse caso? Resposta: isso é sublime, conforme a intenção, e o sacrifício de sua vida deixa de ser um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo como um prazer se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício só é meritório se for desinteressado, mas aquele que o realiza às vezes tem segundas intenções, que lhe diminuem o valor aos olhos de Deus. De novo, a situação do que está aqui dentro, da intenção, que só eu sei. Nesse exemplo que eu dei do sujeito que caiu dentro d'água, e se você pula para salvá-lo, se a sua intenção é ser herói, suicídio. Se a sua intenção é salvar a vida do outro, você nem pensou na sua, você só pensou em salvar a vida da outra pessoa, né? Tem um vídeo na internet que é muito curioso para situação de análise das pessoas, como as pessoas funcionam, que a mulher está à beira do fogão, no primeiro plano. No segundo plano, ao fundo, está o marido, supostamente o marido, mexendo na pia, e a criança perto da porta. De repente a panela pega fogo. E quando a panela pega fogo, o que ele faz? Ele sai correndo, pega a criança e fecha a porta, e deixa a mulher lá dentro. Olha que ato bonito, né? Aí ela tampa a panela, e sem oxigênio nunca se joga água, inclusive, pelo amor de Deus. Não joga água na panela pegando fogo, só tampar. Tampa que sem oxigênio o fogo para. E aí ela olha assim, que ele saiu correndo e ainda fechou a porta, ainda deixou ela lá dentro com o fogo, né? Isso, isso não é uma atitude de herói. Definitivamente não é uma atitude de herói, né? A pessoa pensou no filho e a mulher quis, né? Então, nesse detalhe, é o que está aqui dentro. Toda a ação é o que está aqui dentro. Como a gente vê também em câmeras de segurança, está o namorado, enfim, o companheiro, alguém junto com a esposa, e chega um assaltante e o cara corre e deixa a mulher sozinha. Esse não tem em nenhum momento uma ideia de se colocar à disposição, de proteger alguém. É diferente se você está numa situação e você entra na frente para proteger quem você ama, você nem está pensando na sua vida. Você entra na frente, né? Mas você vai se colocar, você vai morrer, amanhã ela está com outro. Problema dela. O que está aqui dentro de mim é o de ser protetor daquelas pessoas que não podem se proteger, né? De repente você vê alguém agredindo uma outra pessoa, via de regra mulher, né? Você se mete imediatamente. Você nem conhece a pessoa, mas você intervém. Isso é um ato de nobreza, um ato sublime. Você arriscar a sua própria vida em favor de alguém, inclusive, que você nem conhece. O egoísmo vai falar para você fazer diferente. Eu quero que se lasque, não quero nem saber, vou colocar minha vida em risco por causa de outra pessoa. Você é egoísta. Não tem nada de errado em ser egoísta.
melhore, porque isso vai custar caro para você e vai fazer mal para você. Só isso. Qualquer situação, qualquer sacrifício da minha própria felicidade em favor de outra pessoa é um ato de altruísmo, ou seja, é o contrário do egoísmo. E isso é extraordinário. Agora, se eu faço isso com alguma intenção, já perdeu o mérito. Se eu faço isso para ganhar alguma coisa, por exemplo, você tem o costume, o hábito, a nobreza de todo mês você pega uma quantia do dinheiro que você ganha e você compra uma ou duas cestas básicas e descobre quem está precisando, vai lá e entrega essa cesta básica. Desinteressadamente, normalmente não fala até que outra pessoa mandou, que você só foi entregar, porque o objetivo o que é? O que eu tenho, eu vou dedicar um pouco para ajudar quem não tem. E não quero nada em troca. Não quero nem reconhecimento, não quero nem que a pessoa saiba que fui eu que fiz. Nobre, sublime, extraordinário. Mas há aqueles que dão cesta básica, dão uniforme para o time, dão bola de futebol, dão isso, dão aquilo, porque pretendem candidatar-se a um cargo público, como prefeito, vereador, governador, deputado, seja lá o que for. Então, na realidade, ele está fazendo uma barganha, está fazendo uma troca, está comprando o seu voto. É outra coisa, ele tem interesse. O que isso tem a ver com suicídio? Nada. Só estou falando para a gente entender intenção. O que vai dentro do coração da pessoa. É isso que conta. É isso que conta. Se eu estou fazendo bem e arriscando a minha vida, porque eu nem pensei nisso, o único objetivo era salvar a vida da outra pessoa, perfeito, sublime. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão, já dizia o Evangelho. Então, dentro dessa lógica, fiz o que tinha que fazer, sem nem pensar em mim, sem nem pensar que poderia ter uma consequência na morte do meu corpo. O importante era resolver aquela situação e salvar a vida de alguém. Sublime, extraordinário. Tem uma intençãozinha ali no fundo, porque eu quero ser herói, porque eu quero ser reconhecido, porque eu quero guardar o meu nome, porque eu quero que as pessoas lembrem do meu ato nobre. Já contaminou toda a situação de nobreza que tinha, já não tem mais nobreza nenhuma ali. Kardec diz: qualquer sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, pois é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno ao qual o homem atribui o maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes não comete um atentado, realiza um sacrifício. Porém, antes de realizá-lo, ele deve refletir se sua vida não pode ser mais útil do que a sua morte. Quando você vai se colocar voluntariamente pensado em risco. Agora, se é no rompante do que está acontecendo, não dá tempo da gente pensar isso, né? A gente vai ser útil a alguém. 952. O homem que perece, que morre, cujo corpo morre, vítima do abuso de paixões que, como sabia, iriam acelerar seu fim, mas às quais ele não pôde resistir, pois o hábito fez dessas paixões verdadeiras necessidades físicas, está cometendo um suicídio? Um sujeito dependente químico, por exemplo, né? É o abuso das paixões. E sabia que ia acelerar o fim. Um fumante, sujeito que bebe bebida alcoólica regularmente, sujeito que usa qualquer tipo de droga, que é dependente de remédio de todo tipo, porque não se trata, né, não vai atrás de resolver o problema. Quem toma psicotrópico, por exemplo, e fica dependente do remédio, e deveria fazer um tratamento mais completo, psicológico, buscar uma religião, buscar apoio da família, buscar psiquiatra e tudo mais, fazer aquele alicerce para sair da depressão, da ansiedade, daquele problema que vive, e não faz voluntariamente, é um suicida? Resposta: é um suicídio moral.
Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, além do esquecimento de Deus. É mais culpado ou menos culpado do que aquele que tira sua própria vida por desespero? Resposta: é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. No caso daquele que o faz instantaneamente, há às vezes uma espécie de perturbação que se assemelha à loucura. O outro será muito mais punido, pois as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem dos erros cometidos. Então, se você tem conhecimento de que aquele erro que você está cometendo está abreviando a sua vida e você não toma uma providência, suicídio involuntário ou suicídio moral. Mais grave até do que o suicídio por desespero. Por quê? Porque você vai se suicidar da mesma forma, porque você está gastando mais fluido vital do que você deveria, portanto, você vai morrer antes. Numa brincadeira simples, né? Eu tenho 52 anos e vamos supor que eu tenha que desencarnar aos 70. Então eu teria mais 18 anos de vida. Mas aí eu tenho uma vida totalmente desregrada, uso droga, bebo, fumo, tenho uma vida nada saudável, e aí eu gastei 10 anos a mais do meu fluido vital do que deveria. Quando chega aos 60, não tem mais fluido vital, desencarno. E aí? Não vou ficar preso ao corpo porque não tem fluido vital. Não vou ser vampirizado porque não tem fluido vital. Mas e vale do suicídio? Fatalmente. Fatalmente, porque é um suicídio involuntário. Talvez não dê o suicídio direto para o Vale dos Suicidas, porque eu não tinha intenção de matar-me, eu não sabia que aquilo ia me matar. Como André Luiz, por exemplo, ele não sabia que aquele tipo de vida que ele levava, com o aparelho gastrointestinal dele totalmente destruído, que gastava muito fluido vital, então ele era chamado de suicida, mas não foi para o Vale do Suicida, foi para o umbral, né? O dele é nebuloso, se não me engano, é o umbral nebuloso que ele estava. Não era Vale dos Suicidas. Agora, bebida alcoólica, droga, cigarro e uma vida desregrada, que a pessoa sabe que isso tá causando a morte, que está gastando mais fluido vital, fatalmente aí é Vale do Suicida. Aí não tem o que reclamar, porque é consciente. Por isso que ele chama, os espíritos chamam de suicídio moral e não suicídio inconsciente normalmente. Por isso estou fazendo a diferença. Suicídio inconsciente, você não sabe. Você que fuma, agora você sabe, já te contei. Você que bebe, você sabe que eu te contei. Você que usa droga, você sabe porque eu te contei. Você que tem uma vida desregrada, agora você sabe porque eu te contei. Então, já não dá mais para alegar ignorância. Já não dá mais para ser só um suicídio involuntário, vai ser um suicídio moral. A vida é séria. A vida é grave e nós estamos com uma dádiva nas mãos que a gente não faz muito bom uso dela, essa que é a realidade na maioria dos casos, infelizmente. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.